Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui mais um dia para prosseguir a nossa leitura, nossa jornada. Hoje continuaremos o segundo livro de Crônicas e encerraremos esse livro hoje. Iremos ler do capítulo 29 ao capítulo 36, amém? Uma leitura, como sempre, de bom proveito. Que você venha ser abençoado através dessa leitura, desta palavra, e assim como eu também vou ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Então, como sempre, vamos orar. Eu te convido a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e ligar os seus pensamentos ao Senhor. E vamos orar para que o Espírito Santo venha ter liberdade para agir neste momento nas nossas vidas. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para a leitura desta palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos dar discernimento, venha nos dar entendimento do que vamos ler aqui nesta noite, ó Pai. E que o que iremos ler nesta noite venha ficar gravado em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar desta palavra, Pai Santo. Que não venhamos esquecer, que não venhamos ser, ó Pai, leitores esquecidos. Mas sim, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos fazer lembrar dessas palavras todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Pois esta palavra, meu Pai, é o manual da nossa salvação. É o manual, ó Pai, de como andar reto, segundo a Tua vontade. É o manual, ó Pai amado, que nos apresenta o Seu Filho amado Jesus, que morreu em nosso lugar. É o manual que nos apresenta, Pai amado, Pai querido, o povo escolhido do Senhor. Então, meu Pai, que só venha fazer uma obra em nós. Faça uma obra em mim, faça uma obra em todos os ouvintes que estão do outro lado dessa tela, Pai, através dessa palavra. Pois é através desta palavra que conhecemos a verdade. É através desta palavra que somos transformados, que somos salvos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. O reinado de Ezequias de Judá, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. A purificação do templo. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio, leste do templo, e disse: Levitas, escutem o que vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo o que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor, nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo, onde Deus mora, e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas, do grupo de Coate: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Do grupo de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel.
Do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Do grupo de Elisafã, Siri e Jeuel. Do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Emã, Jeuel e Simei. Do grupo de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas, e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o que o rei, obedecendo à ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo o que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale do Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram: purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecidos a Deus, com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus o Senhor. O templo é dedicado a Deus. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue e borrifaram o altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida pegaram os bodes que eram o sacrifício para tirar os pecados e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo. Pois o rei havia ordenado que o sacrifício que era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e à ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com os seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé, com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus, e os hinos e o toque de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão, foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado.
Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais, oferecidos como ofertas de paz. E houve as ofertas de vinho, que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo aconteceu muito depressa. A comemoração da Páscoa. Capítulo 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar esta festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte na festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: Povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como os seus antepassados e como os seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre, e adorem a Deus a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa. Pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso, e os aceitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte. Mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Asser, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado incenso e os jogaram no vale do Cedron. No dia 14 do segundo mês mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras, e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus, o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Issacar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa, sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: Ó Deus, bondoso, perdoa todos
os que com todo o coração te adoraram a ti, ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias, e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1000 touros novos e 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa. E muitos sacerdotes se purificaram. Assim todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. A reforma feita por Ezequias, capítulo 31. Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Azerá e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus, e guardavam os portões do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo o que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros, e a 10ª parte de tudo o que tinha dedicado ao Senhor seu Deus, e juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus o Senhor e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer todas estas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer, e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo, e por isso temos comida até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Naate,
Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Imna, estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré: Éden, Miniamin, Jesua, Semaías, Amaria e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos a que pertenciam, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era feita a todos os homens de 30 anos para cima que iam ao templo para fazer os seus serviços diários, de acordo com o grupo a que pertenciam e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com seus grupos de famílias. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo a que pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, da família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuir os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor. E também os alimentos que eram para todos os levitas, cujos nomes estavam nas listas. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor, seu Deus. Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Está aqui o segredo, irmãos, para os planos darem certo. Ele sempre procurou seguir a Deus com todo o coração. Ele sempre procurou seguir a Deus, a vontade de Deus, com seu coração na palavra, com seu coração obedecendo às leis que vinham dos seus antepassados, as leis de Moisés. Amém? Então foi por isso que as coisas deram certo para o povo e para o rei Ezequias. Senaqueribe invade Judá, capítulo 32. Depois de tudo isso, dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade. E eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Assíria, juntou com o seu exército e estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: Eu, Senaqueribe, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz
que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só queimasse incenso somente naquele lugar. Diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele lugar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados, ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Ah, se ele soubesse, hein, irmãos? Se ele conhecesse esse Deus, ele não estaria falando isso, com certeza. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Senaqueribe escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos. Assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém, que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor, Deus, enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém, levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias, de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. A doença de Ezequias. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. A riqueza de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou o dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Giom e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar a água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. A morte de Ezequias. Tudo o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel.
Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. O reinado de Manassés de Judá, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra, conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adorações que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal, fez postes da deusa Azerá e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Azerá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei de Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. O arrependimento de Manassés. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion, continuava na direção norte até o portão do peixe e passava ao redor da parte da cidade chamada Ofel. Manassés também colocou chefes militares no comando de todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá. Derrubou os altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele ofertas de paz e ofertas de gratidão, e ordenou ao povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor, seu Deus. A morte de Manassés. Todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. A oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de se arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu, os postes da deusa Azerá e as imagens que mandou fazer, tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e o seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá.
Ele governou 2 anos em Jerusalém. Como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor. Ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu como seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez mais. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém, o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias no lugar dele como rei. O reinado de Josias de Judá, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. A reforma religiosa feita por Josias. Olha, irmãos, 8 anos de idade quando começou a reinar Josias. No 8º ano do seu reinado, então aqui ele tinha 16 anos. Se ele começou com 8, no 8º ano do seu reinado ele tinha 16 anos. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém. Ou seja, 4 anos mais tarde, com 20 anos. Destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Azerá e as outras imagens de pedra. Destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Azerá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Azerá e as outras imagens de pedra e de metal. Os esmigalhou até virarem pó, e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naphtali e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Azerá e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois voltou para Jerusalém. Olha como Josias foi um rei bom, hein, irmãos? Olha aí, gravem esse rei na sua cabeça. Um rei muito bom, que seguia a vontade de Deus. Perdão, irmãos. O livro da lei é achado. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazerem os concertos no templo: Zafã, filho de Azalias, Maacéias, governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Ilquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes o usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros concertos que deviam ser feitos nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços. Os trabalhadores eram honestos em tudo, e os seus chefes eram 4 levitas: Jaate e Obadias, do grupo de Merari, e Zacarias e Mesulã, do grupo de Coate.
Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães, outros eram fiscais e outros eram guardas dos portões. Enquanto entregavam o dinheiro que havia sido dado para o templo, Ilquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. Este o levou ao rei e prestou o seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abdon, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus o Senhor por mim e por todo o povo de Israel e de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então Ilquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Hulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Hulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem de Deus: eu, Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor Deus, o Deus de Israel, digo isto ao rei: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e ao seu povo. Eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Olha aí, irmãos. Poder do arrependimento, da oração. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta: Josias renova a aliança com Deus. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança, que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles lhe obedeciam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpriram tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém, da tribo de Benjamim, prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com o Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia nas terras dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. A comemoração da festa da Páscoa, capítulo 35. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa, em honra de Deus o Senhor, no dia 14 do primeiro mês. Foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho.
Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas que eram separados para o serviço do Senhor. E lhes disse: ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor nosso Deus e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa, 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Asabias, Jeiel e Jozabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares, e os levitas se juntaram em grupos de acordo com os que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiraram a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos de famílias, a gordura dos animais que seria queimada como sacrifício a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei. Cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras, e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares, de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf, de Emã e de Jedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel, que estava presente com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Aleluia, irmãos. 18 mais 8. 26. 26 anos de idade ele tinha. Olha aí, irmãos. Bastante novo e com grandes responsabilidades e com o coração voltado para Deus. Não a idade, irmãos. A chamado. Se você foi chamado, irmãos, se entrega. Não importa a sua idade. Velho, novo, idoso, não importa, irmãos. Se você foi chamado, não há idade. Só obedeça à voz de Deus que você vai cumprir a sua missão nessa terra. Aleluias. O fim do reinado de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Carquemis,
que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos, e Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias, e ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro, e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções, que se acham na coleção de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. O reinado de Joacás, de Judá, capítulo 36. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco, do Egito, o qual também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Joacás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. O reinado de Jeoaquim de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou o rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Jeoaquim e o mandou preso com correntes para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Jeoaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levá-lo como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que haviam no templo. E Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Judá e de Jerusalém. O rei Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. E também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. A tomada de Jerusalém. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo, que o Senhor havia escolhido como lugar santo onde ele devia ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Chegou ao ponto, né, irmãos?
não davam ouvido aos profetas, a Deus e a ninguém. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhinhos. Deus entregou todos nas mãos do rei da Babilônia. Este pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Mais uma vez, irmãos, o povo escravizado. Por conta de Deus? Não. Por conta deles mesmos. Por conta deles quebrarem a aliança com Deus, desobedecendo, adorando outros deuses, perdendo a confiança em Deus. Os moradores que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias: o país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo este tempo a terra vai guardar os seus sábados e descansar. Olha aí, irmãos. 70 anos. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro, e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço para vocês. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Lemos aqui hoje vários reis. O que destacou aqui para mim nessa leitura foi o rei Josias, que fez sempre a vontade de Deus. É um exemplo que nós também devemos seguir. Amém? Seguirmos sempre a vontade de Deus, e a gente vê que não é só a gente que é abençoado. As pessoas ao nosso redor, a nossa família, nossos amigos também são abençoados pela nossa obediência a Deus. Amém? Então esteja sempre obedecendo a palavra. Esteja sempre obedecendo a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Então é isso. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço e que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais e tchau, tchau.